Oi, gente, como estão? Espero que bem. Eu aposto que se você chegou aqui é porque você já tentou emagrecer em alguma vez na vida, de alguma forma, já fez alguma dieta maluca por aí, ou treina bastante, mas ainda não vê aquela definição muscular, ainda tem aquela gordurinha subcutânea. Então fica aqui comigo que eu vou te falar todos os motivos pelos quais provavelmente você não está conseguindo emagrecer. Eu sou a Júlia, sou nutricionista vegana e já atendi mais de 1000 pacientes querendo mudar o estilo de vida, querendo buscar mais saúde e vou te ajudar aqui hoje também. Antes disso, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Tua ajuda é muito importante para que eu consiga trazer mais informações aqui pro canal. Bom, então vamos aos motivos pelos quais provavelmente você não está conseguindo emagrecer. O primeiro deles é que você provavelmente está focando demais em um só macronutriente. O que são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e gorduras. Eu percebo muitos pacientes querendo emagrecer, focando muito em reduzir os carboidratos e, por consequência, aumentam seu consumo de proteínas e gorduras. Outros pacientes focam demais no consumo de proteínas e esquecem que esses alimentos costumam trazer gorduras e carboidratos como complementos. Então, é muito importante que a gente pense nos 3 macronutrientes de forma uniforme, ajustada. E, pasmem, o consumo de carboidratos deve ser mais da metade do total calórico no dia, pensando também em ajuste nutricional, pensando também em emagrecimento. Então, proteínas, em torno de 10 a 15% do total calórico, gorduras não mais que 30% e carboidratos entre 50% e 60%. E falando em total calórico, esse total tem que ser menor do que o teu gasto no dia. Eu deixei um vídeo que vai ficar aqui na descrição que eu falei mais sobre esse ponto de déficit calórico. É muito importante, assistam depois. Mas então, sobre essa questão dos macronutrientes, é interessante a gente aprofundar um pouco mais, porque muitas pessoas acham que a dieta low carb é o que vai emagrecer, é o que vai resolver. E não é. Por quê? O consumo de carboidratos é essencial para o funcionamento do nosso corpo. A glicose, que a gente mede nos exames sanguíneos, está sempre ali, estável. E se a gente consumir pouco carboidrato, a gente baixar nosso estoque, nossa reserva de glicose no sangue, o nosso corpo vai produzir glicose, de tão importante que ela é. Então, sabem como que ela produz? Através da quebra muscular. Gliconeogênese é o nome científico, fisiológico desse processo. Então, a pessoa que faz uma dieta muito low carb, ela também perde massa muscular. Então ela pode até emagrecer, mas às custas de um bem muito valioso para o corpo, que é a musculatura. Então, para a gente perder gordura, a gente tem que fazer uma dieta equilibrada em carboidratos, proteínas e gorduras. E aí eu já vou para o segundo ponto, que é a pessoa que está querendo emagrecer, às vezes não percebe que está fazendo um consumo muito alto de alimentos de alta densidade calórica. O que é isso? Alimentos que, numa pouca quantidade, têm muitas calorias. E eu posso listar alguns que provavelmente você tenha o hábito de consumir. Por exemplo, laticínios, queijos, manteigas, iogurtes, dependendo do iogurte, se for normal, com gordura, eles são bem concentrados em gorduras. E as gorduras são as mais calóricas dos 3 macronutrientes. Então a pessoa consome pensando às vezes na proteína ou mais pelo paladar mesmo, está consumindo um alimento com uma grande densidade calórica. Outros alimentos que têm também uma grande densidade calórica são as carnes. Carne de gado, de frango, de peixe. Todas as carnes, elas têm em torno de 50% do total calórico de proteínas, mas a outra metade, os outros 50% são gorduras. Então a pessoa fala, vou comer uma proteína e tá comendo gordura de brinde. Se teu objetivo não é tirar totalmente a carne, pense em pelo menos reduzir, porque as carnes de qualquer tipo são muito calóricas. Outros alimentos de alta densidade calórica que podem enganar são as oleaginosas, então castanhas, nozes, amêndoas, que são bem nutritivas, tem bastante vitaminas, minerais, tem um certo aporte proteico, um bom aporte proteico, mas também tem muita gordura, então tem que ser consumido com moderação. Pasta de amendoim, por exemplo, entre os veganos eu vejo que às vezes a pessoa consome pensando na proteína ou até no sabor, mas acaba exagerando um pouco e o total calórico aumenta bastante. Azeites também, azeite de oliva também é o melhor azeite possível para nós usarmos na alimentação. Ainda assim, é um azeite e qualquer tipo de azeite ou óleo tem o mesmo total calórico. Então, são os alimentos mais calóricos, inclusive, da tabela nutricional. De todos os alimentos, são os alimentos mais calóricos. E por fim, desses alimentos de alta densidade calórica,
gostaria de listar os ultraprocessados, os alimentos que a gente compra ali, aquelas barrinhas, barrinha de proteína, iogurte de proteína, ou bolachinha diet, bolachinha água e sal. Eu brinco, a bolachinha água e sal não é água do mar, tem farinha e tem gordura ali adicionada. Então são alimentos também que têm uma alta densidade calórica e que a gente pode às vezes estar se enganando quanto ao conteúdo nutricional daquele alimento pela embalagem. Dito isso, vamos para um outro ponto que pode também estar atrapalhando o teu emagrecimento, que é o pensamento de recompensa. Muitas pessoas pensam que merecem, depois de um dia muito extenuante, muito cansativo, ou de uma semana de muitas atividades, que merecem consumir um alimento altamente calórico. Então, às vezes é uma bebida alcoólica, às vezes um junk food, uma pizza, um alimento frito. Então nós temos que ter atenção, porque esses pensamentos de recompensa podem boicotar o nosso processo. O ideal é nós pensarmos em um pensamento de merecimento para coisas boas. Eu me dediquei muito essa semana, então eu mereço uma atividade ao ar livre. Eu mereço sentar um pouquinho e ler um livro. Eu mereço comer um prato bem saudável, bem equilibrado, depois de tantas coisas que eu passei essa semana. Então, a gente ir muito para o caminho do auto-amor, do quanto a gente se ama, do quanto a gente ama o nosso corpo, e por isso a gente merece algo benéfico para o nosso corpo. Eu sei que essa parte talvez seja mais difícil, porque é mudar um padrão que às vezes se instalou há muitos anos na nossa cabeça, mas a gente pode começar a ter consciência quanto a isso. Quando pensar em pedir um junk food, pensar em pedir algum alimento de baixa qualidade nutricional, muito calórico, pensar duas vezes se aquele dia é o dia certo, se é o dia que a gente quer, ou se já teve muitas vezes, né, ao longo daquela semana. Às vezes a gente passou a semana inteira fazendo uma alimentação equilibrada, que está promovendo a perda de peso, e 2 dias no final de semana, em que tenha muitos exageros, podem acabar neutralizando essa perda de peso ou até extrapolando esse total calórico que a gente tinha conseguido reduzir ao longo da semana. E isso não é algo diferente do que todo mundo pensa, porque o nosso cérebro ele é programado para evitar a dor e buscar o prazer. Só que a gente vai buscando prazer num único foco, que é o alimento, e isso pode ser o problema. É interessante a gente pensar em aumentar o nosso leque de opções prazerosas que não estejam totalmente relacionadas com alimentação. Então, como eu falei, uma caminhada, um encontro com amigos, uma leitura de livro, sentar para assistir uma televisão que não envolva comer um lanche junto. Enfim, existem 1000 ideias possíveis de outras opções prazerosas que não sejam relacionadas com alimentação. Então, identificado isso, como a gente pode mudar? É mudando o gatilho mental. Quando a gente se perceber querendo comer um alimento mais calórico, pensar o quanto realmente é necessário naquele momento, o quanto aquilo é por um pensamento de recompensa e se a gente consegue, naquele momento, trocar por outra coisa. Tem vezes que não e tá tudo bem. O importante é que, na média dos dias, das vezes, a gente consiga equilibrar para promover esse déficit calórico. E vamos para o último ponto, dos mais importantes que eu listei, dos que eu mais percebo em consultório, que é, esse vocês já vão saber qual é o sedentarismo. A falta de atividade física, ela é muito problemática, ela atrapalha muito nesse projeto de perda de peso. Por quê? Quando a gente pratica exercício, além da gente fazer um gasto calórico um pouco maior, a gente promove um ganho de massa magra, que aumenta a nossa taxa metabólica basal, ou seja, o quanto o nosso corpo gasta de energia enquanto a gente está descansando. E a prática de exercício também muda alguns hormônios no nosso corpo. A gente consegue reduzir um hormônio chamado insulina, que quando está alto faz a gente ganhar peso também. A gente consegue liberar alguns hormônios de bem-estar, como a dopamina, que faz nós não sentirmos tanta vontade de comermos alimentos calóricos ou que dão essa sensação de recompensa. E a gente também está mudando um pouco o foco justamente do que poderia nos dar prazer. Então, ao invés de ir para o prazer da alimentação, vai para o prazer do exercício. Eu sei que nem todo mundo sente um super prazer com alguns exercícios, mas é interessante buscar o exercício que faça mais sentido para você. Aquele exercício em que você se sinta feliz ao final, se sinta motivado em ir. E é normal também incluir o exercício como uma atividade obrigatória do dia ou da semana, como escovar os dentes, como sair para trabalhar ou qualquer coisa nesse sentido. Então, recapitulando,
4 pontos que eu listei aqui como principais. A atenção aos macronutrientes como um todo, não focar só no aumento das proteínas ou na redução dos carboidratos, tem um equilíbrio aí dos 3 macronutrientes essencial para que a gente consiga fazer déficit calórico. Reduzir os alimentos de alta densidade calórica, então especialmente alimentos que tenham gorduras adicionadas, que são os que mais têm calorias. E para fazer essa redução, aumentar os alimentos ricos em fibras, com mais volume, menos calorias, como verduras cruas, verduras cozidas, frutas e grãos integrais, é uma ótima estratégia. Terceiro item, atentar a esse pensamento de recompensa, essa compensação por situações mais estressantes ou dias mais cansativos. Nós ficarmos atentos e trocarmos esse gatilho mental por gatilhos mais saudáveis e positivos. E por fim, incluir a prática de exercícios na rotina, no mínimo 3 vezes por semana, de média a alta intensidade. Claro, fale com seu médico antes para confirmar se você pode, se você já poderia iniciar imediatamente. Então por hoje é só, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se gostou, deixa o like, segue o canal e até a próxima. Um beijinho!